Sejam muito bem-vindos, meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e bora criar um material que nos permita pintar diversas texturas em um terreno na Unreal Engine. Uma das propriedades mais poderosas do sistema de criação de terrenos da Unreal, o Landscape, é a capacidade de se trabalhar em camadas, em layers. É isso que permite a interação com o sistema de água, a transformação não destrutiva do terreno e também a aplicação de diversas texturas através de um único material, o Landscape Material. Com o Landscape Material podemos literalmente pintar as texturas no terreno. Apesar de também ser possível pintar texturas em um modelo qualquer, a programação do material que regula isso é diferente para cada caso. Para o terreno, é preciso levar em consideração o sistema de layers, para que tudo funcione de forma harmoniosa, e é isso que vamos fazer agora. O processo será mostrado na Unreal 5, mas os passos são exatamente os mesmos na Unreal Engine 4. E se inscreve no canal para estar sempre atualizado com as novidades. Sem dúvida nenhuma, se nós vamos trabalhar com landscapes, a primeira coisa a fazer é adicionar um landscape aqui no nosso mapa. E a gente está aqui no mapa vazio, e para poder adicionar o landscape, a gente vai subir aqui rapidamente nesse menu aqui no canto superior esquerdo, e vamos trocar o modo para landscape. Automaticamente ele vai me dar a opção de criar um landscape do zero. Eu não vou alterar nada disso daqui. Se você quiser ver com mais detalhes o que significa cada coisa e também como criar e também quais as ferramentas que a Unreal tem disponível para isso, eu tenho um vídeo super detalhado sobre isso, dá uma corrida lá. Aqui eu vou simplesmente criar bem rapidamente um landscape para a gente poder usar como teste aí. A única coisa que você precisa ter certeza é de garantir que esse tickbox aqui do Enable Edit Layers esteja marcado, porque justamente como eu comentei na introdução, são justamente os layers que a gente vai usar para poder fazer o blending, para poder fazer a mistura entre os vários tipos de textura que nós vamos utilizar no Landscape Material. Quando o seu terreno estiver do jeitinho que você quer, aí você pode voltar aqui para o Select Mode, ir até a pasta onde você quer criar o seu material, clicar com o botão direito e vir em Material. E você pode dar o nome que você quiser aí, vou chamar ele de Material Terreno. E vou abrir ele aí, e a gente começa aí com o painel todo vazio, e vamos começar trazendo para cá as texturas do primeiro material. Eu vou voltar para cá. Eu já fiz o download aqui de alguns materiais lá no Megascan. O Megascan, como eu já comentei em vários vídeos, é um repositório com muitos assets e materiais gratuitos que você pode baixar gratuitamente. Eu tenho também um vídeo falando melhor sobre como utilizar, mas na Unreal 5 você pode simplesmente ir até o menu aqui em cima, clicar nesse ícone de Quickly Add to the Project e clicar em Pixel Bridge. Ele vai te pedir para poder se conectar lá com o Pixel Bridge e você vai poder fazer o download gratuitamente do material que você escolher. Mas como eu disse, eu tenho vídeos aí explicando melhor como fazer esse processo. Então o primeiro material que eu vou pegar aqui vai ser essa grama. O que eu vou fazer aqui, eu vou selecionar as três texturas e vou arrastar elas aqui para dentro do material e soltar elas aqui. Textura principal com as cores e com o desenho do material, você vai conectar diretamente aqui no Base Color, aqui com o RGB. O mapa de normais, você conecta o RGB dele com o nó normal. E aqui nós temos uma textura especial. Se você tiver feito o download do Megascan, você vai receber uma textura chamada ORDP. O O é para Occlusion, o R para Roughness e o D para Displacement. Eles fazem na verdade uma coisa muito inteligente para poder poupar espaço, é que cada uma dessas texturas ela tem uma escala de cinza. Então em vez de criar uma textura para cada uma delas com 3 mapas de cinza diferente, ela cria na mesma textura um mapa em vermelho, um mapa em verde e um mapa em azul. Então quando você isola cada uma dessas cores, você tem um desses 3 mapas, tudo isso pelo preço de apenas um arquivo. O vermelho é o Occlusion, você pode conectar aqui no Ambient Occlusion. O verde é o Roughness, você conecta aqui no Roughness. E o azul é o Displacement. A gente não vai usar aqui na Unreal Engine 5 o sistema de Displacement usando Tessellation e tudo mais. Foi descontinuado, ele foi substituído pelo sistema de Nanize e pelo Real Time Virtual Texture. Esse Real Time Virtual Texture é uma coisa muito poderosa que ele tem usado aqui. É um sistema à parte que precisa de um vídeo só para ele. Aqui nesse sistema que a gente está criando, a gente não vai usar. Mas é importante saber que ele está aqui. E se você tiver baixado o material de qualquer outro lugar, talvez os seus mapas estejam todos separados, e aí é só fazer a conexão, trazendo a textura diretamente para cada um dos nós aqui. E agora a gente já tem aqui um material conectado, a gente pode salvar aqui, aplicar,
E vamos fazer o teste aqui no terreno. Se a gente abrir aqui novamente, se a gente selecionar o Landscape e descer aqui, a gente vai encontrar essa área aqui onde a gente tem o Landscape Material. Uma coisa muito importante, não adianta você simplesmente arrastar o seu material aqui para cima. Ele não vai reconhecer da forma como é necessário. Para você fazer a aplicação do Landscape Material, você tem que arrastar ele para esse espaço aqui. Você vê quando eu abro o menu aqui, ele fica coberto. Então uma forma de fazer isso também é selecionar o Landscape Material, vir até aqui e clicar nessa setinha. Assim ele vai fazer a adição direto ali. Se a gente chegar perto aqui, a gente vai ver que ele aplicou a textura, está de longe de ser o que a gente queria. Aliás, uma das coisas que já chama atenção aqui é que a textura se repete bastante. A gente pode mexer um pouco nisso alterando, por exemplo, a escala. Bom, como é que a gente faz para poder alterar a escala? A gente vai ter que voltar lá para dentro do material e fazer algumas alterações. A gente precisa ser capaz de alterar os valores de tamanho, os valores de geometria dessas texturas que a gente deu aqui. E para poder fazer isso, a gente precisa trazer aqui o nó chamado Texture Coordinate. Daqui a gente puxa um nó de multiplicação, o Multiply, e vamos conectar a cada uma das UVs. Se a gente clicar aqui no B com o botão esquerdo, a gente pode promover isso para um parâmetro e vamos chamar esse parâmetro de escala grama. E a gente pode dar para ele aqui um valor default de 1, que vai manter o valor original. Vamos aplicar e salvar. E agora vamos voltar aqui para o mapa. E agora que a gente criou um parâmetro, tem uma coisa muito interessante que a gente pode fazer. Ao invés de adicionar o material diretamente, esse pode ser o nosso Master Material. Esse pode ser o material que a gente vai mandar para diversos níveis, para diversos projetos diferentes. Mas, por exemplo, digamos que você tenha 2 níveis e em cada um dos níveis você quer que a escala da grama seja um pouco diferente. Bom, não adianta a gente alterar a escala direto aqui, porque senão ele vai ficar sempre mudando a mesma coisa nos dois. Para poder lidar com isso, a gente pode clicar aqui com o botão direito e criar uma Material Instance. A Material Instance nada mais é do que uma cópia do nosso material, ele é ligado ao material, então toda alteração que a gente faz no material principal é aplicada nele, mas a gente pode ter várias Material Instances do mesmo material, e assim a gente pode alterar esses parâmetros que a gente criou. Então vamos dar aqui o Material Instance como o material para esse landscape. Então a gente volta aqui e vamos clicar aqui com a setinha para poder fazer a substituição. Eu coloco o mouse aqui em cima, eu vejo que ele mudou sim o material terreno instance. Se eu dar um duplo clique aqui no material, você vai ver que ele abre uma janela um pouco diferente, mas o interessante aqui é que ele nos dá a possibilidade de mudar a escala da grama. Ela aparece aqui no Global Scalar Parameter Values. Se eu clicar aqui para poder validar e diminuir ele aqui para a gente poder conseguir ver o que está acontecendo, deixa eu colocar aqui um valor de 10, por exemplo. Veja que ele mudou o valor. Se eu me aproximar mais, ele mudou a escala. Não ficou muito bom, porque o nosso terreno ele está bem grande, então vamos diminuir isso daqui para 0.1, por exemplo, 0.05. E aí você pode ver que a gente consegue melhorar um pouco. O tamanho dessa escala, na verdade, depende muito da distância de que você vai estar olhando, né? Então depende do tamanho do seu personagem aqui dentro desse terreno. Muito bem, muito legal, mas até agora a gente só tem um material e o que a gente quer mesmo é colocar 2 ou mais materiais para poder pintar esse negócio aqui. Tem lugares de grama e lugares de areia, por exemplo. Então vamos lá, vamos fechar aqui o nosso Material Instance e vamos voltar para o material do terreno. Aqui o que a gente vai fazer vai ser trazer mais uma coleção de texturas e vamos fazer o blend, vamos fazer a mistura entre eles. Então vamos lá, eu vou voltar lá onde eu fiz o download de vários tipos de materiais diferentes e vou pegar aqui esse material de areia e vou arrastar aqui para dentro também. E como eu baixei ele também lá do Megascan, eu também tenho os mesmos 3 tipos de textura. Instantaneamente a gente já vê o problema, a gente tem apenas um nó de saída e a gente tem 2 materiais diferentes que vão estar competindo pelos pontos, e é aqui que vem o pulo do gato do Landscape Material. Vamos clicar com o botão direito num lugar qualquer e vamos trazer para cá um nó chamado Landscape Layer Blend. Se a gente clicar aqui nesse Layer Blend, a gente pode vir aqui no menu Details da esquerda e você vai ver aqui que você tem a possibilidade de criar um Array. Eu vou clicar 2 vezes aqui para poder criar
dois layers diferentes, um para cada um dos materiais, e se você quisesse adicionar um terceiro, tudo que você tinha que fazer é vir aqui e clicar mais uma vez, o procedimento vai ser exatamente o mesmo. Uma coisa muito importante que você não pode esquecer nessa etapa é de expandir aqui os dois itens desse array e dar um nome diferente para cada um deles. Senão lá na frente você vai ter um bug, vai ter um problema e ele não vai ler, ele não vai entender o que está acontecendo. Então você tem que vir aqui no layer name e dar o nome para ele. Então vamos chamar o primeiro de grama e o segundo de areia. E você pode ver que ele atualiza automaticamente o nome dos layers aqui no nó. Agora a gente precisa conectar cada um dos materiais no seu respectivo nó e conectar o nó no nó de saída. A princípio aqui fica meio difícil porque o nó de saída está todo quebrado, mas é muito fácil de arrumar isso. Se a gente clicar aqui no nó de saída e vier novamente aqui no Details, a gente vai vir até aqui no Material, Use Material Attributes. Se eu clicar nesse botão, ele vai compilar todas aquelas informações em um único ponto de saída. E agora sim eu posso conectar os dois. Para poder criar os atributos de cada um dos layers, eu clico com o botão direito e vou procurar por um nó chamado Make Material Attributes. E você pode ver que a gente tem um nó parecido com aquele que a gente tinha anteriormente, ou seja, eu posso refazer as conexões aqui, lembrando o RGB da textura principal aqui com o Base Color, o RGB da normal com o nó de normal, o R com o Ambient Occlusion e o G com o Roughness. Vou fazer uma cópia desse nó. Vou fazer as mesmas conexões aqui para o material de areia. E agora conecto cada um deles com o seu respectivo layer aqui no Layer Blend. Clicar e salvar. Um último detalhe aqui antes da gente seguir em frente, eu também quero dar para a areia a mesma possibilidade de criar as escalas. Então vamos copiar esses dois nós aqui. Vou transformar novamente o B em um parâmetro. Vou chamar ele de escala areia. Vou dar o valor básico de 1. E vou conectar com cada uma das UVs. Sempre aplicando e salvando para não perder os avanços. E a gente pode voltar aqui para o Landscape. E você vai notar que aconteceu um negócio muito estranho. Ficou tudo preto. Bom, o que acontece é que agora esse material aqui não é mais um material qualquer. A partir do momento que a gente aplicou esse nó aqui do Layer Blend, ele passou a ser oficialmente um Landscape Material. E é isso que difere ele dos outros materiais. Para isso aqui voltar a funcionar, para ele deixar de ficar tudo preto, aliás, se ficou tudo preto é porque a princípio está tudo funcionando até agora. Então você vai selecionar o Landscape, vai vir aqui no Select Mode e vai voltar para o Landscape. Aqui no Landscape você vai procurar aqui nesses primeiros itens e vai vir aqui em Paint. E quando essa aba carregar, você deve ver aqui os layers que você criou lá, no caso aqui grama e areia. E por algum motivo você tiver feito todos os passos certinhos até aqui e esses dois materiais não tiverem aparecendo aqui, não tiver nenhum layer aqui, uma das coisas que você pode fazer para poder tentar resolver é voltar aqui para o Mode Select, remover o Landscape Material daqui, você pode clicar nessa setinha aqui para poder resetar, assim ele remove totalmente. E aí você volta e reaplica o Material Instance que você tinha criado, selecionando ele e clicando novamente na setinha aqui para poder reaplicar. E aí quando você voltar aqui no Landscape, eles devem aparecer aqui. Eu não sei por que isso acontece, mas às vezes acontece mesmo. E beleza, se eles estiverem aparecendo aqui, tá tudo certo. Você vai vir até aqui nesse ícone de mais, vai clicar nele e vai clicar em Weight Blended Layer e vai salvar. E vai repetir o processo para o material da areia e vai criar mais um layer para a areia e vai salvar. Você vai ver que ele vai criar aqui uma pasta e informações sobre o material dos layers. E agora, se você selecionar a areia, por exemplo, selecionar aí o pincel e começar a rabiscar aí no terreno, você vai ver que você já consegue fazer a pintura. Se a gente chegar aqui bem pertinho, você vai ver aqui que ele está fazendo a repetição ali da textura, igual a gente tinha visto com a grama anteriormente. A gente pode mexer nisso voltando aqui no Material Instance que a gente criou. A gente abre ele e você vai ver aqui que aquele outro parâmetro que a gente criou para a escala da areia também está aparecendo aqui. Vou alterar aqui o valor, salvar, voltar aqui e aí você vai ver que o material da areia aí já está com um tamanho que me agrada bem mais.
Uma coisa interessante é que você pode variar a força do pincel que faz a pintura e também o tamanho dele. E assim você consegue ser mais preciso nas transições e nos caminhos que você quer fazer aí. Se você quiser adicionar mais um material, é só voltar no material do terreno, aumentar mais o tamanho do array aqui e repetir esse processo numa terceira camada. Depois, quando você voltar aqui, vai aparecer o terceiro material, você vai clicar no maisinho e vai salvar o novo layer e ele vai aparecer aqui para você fazer a pintura. Você pode repetir isso quantas vezes você quiser. E é isso, meus amigos, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar. Um grande abraço e até mais.